Estamos de volta, meus amigos, no estudo das bases da doutrina espírita, conforme os espíritos nos ensinaram através do grande Kardec, através desse espírito missionário que dedicou a sua vida, sua saúde, sua paz para elaborar, coordenar todos esses conhecimentos que foram fechados em suas 5 obras básicas e mais os fragmentos que depois foram organizados pelos amigos, constituindo então 6 livros que são realmente a base da doutrina espírita. Então, da outra vez, nós estudamos Deus em sua imutabilidade, em sua eternidade. Então, Deus criou o nosso universo. Quando falamos no universo, nós sabemos que Ele criou o nosso universo físico e o nosso universo espiritual. O nosso universo físico, nós estamos tentando aprender dia a dia, estamos tentando descobrir as leis que regem a física, através da ciência que foi denominada de física, que tem toda uma história evolutiva, que os cientistas hoje buscam compreender como funciona o universo. Einstein, que fez uns estudos profundos em boa parte do funcionamento do universo, criando as suas 2 teorias, a especial e a geral, ele descobre que existe já no universo 4 leis básicas, que é a gravidade, que já tinha sido descoberta por Newton antes. Então, Einstein dá prosseguimento ao estudo. Muitas das leis que Einstein colocou na sua teoria é mais uma coordenação das leis já conhecidas anteriormente por Giordano Bruno, Galileu, Newton, o grande Isaac Newton. Foi o primeiro a fazer uma compreensão harmônica do funcionamento do universo. Então, Einstein, juntando todos esses conhecimentos, como dizia o próprio Newton, perguntaram a ele como é que ele tinha uma sabedoria tão vasta. Ele disse: é porque eu subi em ombros de gigantes. Isto é, ele já tinha adquirido conhecimento através dos seus antepassados, que tinham estudado parte do universo, e ele simplesmente reestudou, descobrindo a partir daí novas leis de funcionamento do universo, descobrindo a mecânica criando a sua teoria da mecânica universal. Então, Einstein pega todo esse conhecimento do passado, junta, coordena, e com sua genialidade ele vê outras leis que não tinham sido observadas antes. E ainda hoje tentam contestar, um aqui, outro acolá, algumas facetas das teorias dele, e geralmente não conseguem provar o erro, e sim o acerto das hipóteses que ele criou, que hoje vão se tornando teoria e cada dia mais caminham para a lei natural. Porque essas leis naturais são as leis que regem o universo criadas por Deus, como anteriormente nós vimos. Então, as leis da física, Einstein, estudando, ele notou que existiam 4 leis básicas: a lei da gravidade, a lei do eletromagnetismo, a lei da força forte, a lei da força fraca, tudo isso que rege o universo da matéria, que rege os átomos, tanto entre si quanto na constituição do átomo, feito por partículas menores, as chamadas partículas subatômicas. Você tem essas partículas subatômicas, você não tem a matéria, você tem pacotes de energia.
agrupamento de energias como pacotes, que você pode chamar de elétron, pode chamar de nêutron, pode chamar de próton, pode chamar de meson, pode chamar de vários outros nomes para quem queira estudar mais a fundo, mais especificamente, as leis da física, e quando nasce a matéria em si. E outro cientista, um russo, bem antes de Einstein, ele estudando, observando o panorama do universo, ele viu que existia uma quantidade definida de matéria diferente uma das outras, que ele chamou de elementares, matérias básicas, tipo o ouro, tipo a prata, tipo o silício, que nós conhecemos como areia, o potássio, o sódio, o cloro. Por exemplo, no nosso sal de cozinha, nós temos cloro e temos sódio. O ar que respiramos contém outros elementos básicos, como o oxigênio, o nitrogênio, que também chamam de azoto, e muitos outros componentes do ar que respiramos, incluindo hoje a grande sujeira que existe no ar, que nós denominamos de poluição, criada por nós mesmos, está causando grandes transtornos no funcionamento do planeta Terra. E nós estamos vendo aí temperatura que quase nos cozinha, quase denatura a nossa proteína, que já vem matando muitas pessoas porque elas vão alterando a constituição biológica dos seres, principalmente dos seres mais idosos ou dos seres muito jovens, muito novos, as crianças. Então precisamos ter muito cuidado trazendo água, que é composto de 2 elementos, que são o oxigênio e o hidrogênio. Então Mendeleev, que era um russo, ele observando o panorama do universo e mais especificamente observando a matéria, ele nota que tem elementos básicos que, se reunindo, formam os compostos, como a água, por exemplo, é um composto, o hidrogênio e oxigênio. O sal de cozinha é o cloro mais o sódio. O sabão entra o potássio. E assim vai reunindo coisas. Nós temos os hormônios, que são cadeias complexas de carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e outros, o enxofre e outras substâncias que fazem nossos hormônios, fazem nosso músculo. Entra o cálcio, entra o fósforo, entra o cloro, o potássio também, tudo está constituindo o nosso físico. Por isso, Deus disse no começo, na Gênese, que nós viemos da Terra e a Terra voltaríamos. E todo mundo sabe disso, que você assume um corpo físico num tempo, depois você descarta esse corpo físico, passa um tempo no mundo imaterial e volta para o mundo material, para seu aprendizado contínuo da sua evolução. Então, Mendeleev criou, observando, ele classificou os elementos básicos e organizou uma tabela, classificando do que tinha um próton, um nêutron, um elétron, aliás, só um próton e um elétron, como o oxigênio, até outros que têm mais de 200 elétrons e mais de 200 prótons, e para separar os prótons, que são cargas positivas para elas não colidirem, tem os nêutrons, que são partículas sem carga elétrica, que separa as partículas de carga elétrica que tem no núcleo do átomo. Tudo isso seguro pela força fraca e pela força forte, e o elétron girando em torno desse núcleo, ele cria a força eletromagnética, e a matéria tem o que nós chamamos de massa, que, se pôrmos numa balança,
a gente chama de peso. Mas se estiver fora da ação da gravidade, ela fica sem peso, como quem está nas viagens espaciais, como já observamos, e muitas vezes nos foguetes que vão para longe da Terra. A gravidade da Lua, por exemplo, é muito pequena, depende do tamanho da massa, a quantidade de massa do corpo. Ou seja, a quantidade de átomos que esse corpo tem. Ele pode ter poucos átomos num volume grande, e pode ter muito átomo num volume pequeno. Depende da densidade desse corpo, densidade desse corpo material. Então, observando isso, Mendeleev criou a tabela chamada tabela periódica, porque vai desde o átomo mais simples ao átomo mais complexo conhecido por nós aqui na matéria. E já deixou os espaços para os átomos não conhecidos, mas que ele matematicamente, quando conhecidos, vão preencher aquele espaço, porque eles terão tantos elétrons, tantos prótons e possivelmente tantos nêutrons. Então nós temos o número atômico, que é o número de prótons e elétrons, e a massa, que é o conjunto dos elétrons, que não pesa quase nada, mas tem sua massa muito pequena, o próton e o nêutron, que pesam muito mais. Então isso constitui o nosso mundo, o mundo material. Você olhando, vendo no Google, você bota tabela periódica dos elementos. Então você vai encontrar os elementos da matéria, a matéria mais simples expressa naquilo que você acha que naquilo que Mendeleev achou que fazia o universo. E cada dia se prova mais que ele tinha toda a razão. Não é infinita a quantidade que tem na matéria. E está se vendo que essa tabela também se aplica a todo o universo, a outros planetas, asteroides, cometas, tudo, enfim, obedecem a essa observação científica feita por esse russo. Daí, o nosso corpo físico é constituído dessa matéria, e colocada nele uma coisa que nós não sabemos, não compreendemos, não temos como definir: a vida. Por isso, um corpo material nosso tem que vir de outro corpo material. Sempre é necessário o masculino e o feminino, seja nas plantas, seja nos seres animais, por mais inferiores que eles sejam na escala de evolução. Sempre uma vida depende de outra vida. Ou seja, tem que nascer de outro. Micróbios, bactérias, seja o que for que tenha vida, tem que vir de outra vida. Só Jesus que deve saber de onde vem a vida, o que é a vida em si. Porque ele participou da criação de uma parte do universo que se chama planeta Terra. Então, nesse universo está tudo. Toda a criação foi feita baseada na existência da matéria e na existência do mundo espiritual. Porque desde o átomo, a matéria vem adquirindo conhecimento, como está no Livro dos Espíritos. O Deus cria a matéria e cria o espírito, que é a inteligência universal. E se pergunta por que a matéria e o espírito? O espírito dá inteligência à matéria. Juntando os dois, você dá inteligência à matéria. Por isso que o nosso corpo parece ter vida. O nosso corpo parece ter inteligência, ou seja, o comportamento, as definições, o raciocínio, tudo isso no ser humano parece ter inteligência física. Por isso existem tantas pessoas materialistas. Mas isso fica para uma próxima
no nosso próximo encontro e a paz esteja com todos. Assim seja. Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.